meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade e sacude a poeira dos vossos pés. Em verdade, eu vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos hoje na profecia de Oséias. Deus revela hoje em tons apaixonados a história do seu amor como Pai por aquele povo de Israel. Por isso ele diz, né? Desde o dia em que deu o nome de Israel, a quem ele deu o nome de Israel? A Jacó. A Jacó ele chamou de Israel. E o povo da descendência de Jacó, que seria descendência de Abraão, porque Jacó era neto de Abraão, se chamaria, esse povo passaria a chamar Israel, o nome que ele deu a Jacó. E nós vemos sobre a libertação do Egito, foi o primeiro gesto de amor afetivo que Deus com esse povo. E em seguida, Deus tinha toda a ternura e cuidado com esse povo. Isso foi durante todos os 40 anos até chegar na terra prometida, Deus cuidando desse povo, o povo sendo ingrato às vezes, e Deus com seu amor continuava cuidando desse povo. Mas infelizmente o que acontece? Israel a tudo corresponde de modo mais ingrato. Voltaram à terra do Egito, no sentido de escravidão. Não voltaram para a terra, mas no sentido de escravidão voltaram para a terra de Egito. Por quê? Continuaram no pecado. O povo agora afastaram daquele Deus que cuidava deles para adorar, prestar culto a Baals, a deuses estrangeiros que eles falavam, né, Baals, e não reconhecia o Deus verdadeiro que cuidava deles. Ingratidão, infidelidade, semana inteira bem falando, né, na profecia de Oséias aqui, o que vinha acontecendo com esse povo que Deus trazia da palma da mão, os filhos do qual ele deu o nome de Israel. Mas embora Deus ficasse desiludido, aborrecido, Deus não reage como nós, como humanos. Deus reage de modo diferente. Ele vai ainda em busca de conduzir seu povo, de puxar seu povo junto a ti. Deus quer que se reconciliem com Ele. O perdão é isso. Como nós temos hoje, a confissão, o perdão dos pecados é reconciliar com Deus, voltar a Deus. Às vezes nós vamos pelo caminho também de volta ao Egito, que é o caminho do pecado, né? Voltamos para lá, caímos no pecado, mas buscamos a Deus através da confissão, buscamos o perdão dele. Era esse perdão que Deus esperava que eles pedissem. Então, Deus é amor, é perdão, mas corremos o risco
como cristão, de tornar a nossa vida cristã bem vazia. Por quê? Porque amor exige amor. Deus dá amor, mas exige de nós o amor nosso também por Ele. Quando nós afastamos de Deus, então corremos esse risco de uma vida cristã, dizer ser cristão, mas uma vida cristã vazia, oca, porque não existe nada no coração. Deus tem o seu coração aberto 24 horas por nós, um coração de compaixão, de amor. Mas às vezes o nosso não está assim. Somos cristãos, mas não estamos devolvendo esse amor. Não estamos amando a Deus como Ele deve ser amado. Sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas, mas todas as coisas mesmo. Então é esse amor que Deus também espera de cada um de nós para a nossa vida cristã não ficar vazia. E o Evangelho hoje de Mateus, esse Evangelho deixa claro, quem quer que não escute a palavra de Deus, vai ser como? Vai ser punido muito mais de como vai ser Sodoma e Gomorra, a nossa punição. Aqui Jesus fala aos apóstolos, a cidade que não for recebido, saiam, sacode a poeira, eles vão, essa cidade vai ser muito mais exigida do que Sodoma e Gomorra, a cidade da perdição, né? Mas quando fala aqui, fala de nós hoje. Nós, seus filhos, temos que ter cuidado. Aquele que não aceita a palavra de Deus, que não coloca a palavra de Deus no coração, não vive a palavra de Deus, o julgamento vai ser severo. É disso que Jesus está falando aqui. E Jesus deixa aqui aos apóstolos um tipo de um código apostólico, né? O que é que precisa ser para ser missionário e ser discípulo de verdade. Qual é esse código que Jesus deixa para eles aqui? Ser desapegado, ser zeloso com o reino de Deus, mas desapegado, sem interesse. Quem quer se dedicar à missão para o reino de Deus tem que ser desapegado. Então ele deixa claro aqui o desinteresse e ainda manifesta aqui aos seus discípulos. Para quê? Para confiar na providência de Deus. Aqueles que querem ser cristão verdadeiro, missionários, têm que confiar na providência de Deus. Deus não nos abandona. Então Jesus vai pedindo aqui, confie na providência de Deus. Não seja apegado, não saiam para fazer missão, pregar, levar a palavra de Deus, mas com interesse. Se desapeguem. E essa saudação que Jesus fala aqui, quando chegarem, quer dizer, oferece a paz messiânica, a paz dele, àquele lugar. Aqueles que aceitarem, receberão a paz. Vão ter essa paz de Cristo com ele. Agora, aquele que rejeita, aquele que repele a palavra, aquele que não aceita a paz, o que acontece? Expõe-se claramente, fortemente, a desobediência e a infidelidade com Deus, porque não aceitou a palavra, não aceitou a paz. Quando eu não aceito a paz, é porque eu também não quero desejar paz para ninguém. Estou na infidelidade com Deus. A palavra de Deus, gente, leva-nos a considerar a nossa vocação de fé pelo batismo, no qual foi dado para uma educação cristã. O batismo é isso, tornamos-nos cristão para termos uma educação cristã. A educação cristã, seguir a palavra de Deus, nada mais do que isso, viver como cristão. Se tornamos cristão para viver como cristão, viver a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o batismo é um privilégio que nem nossos pais, Deus, o povo lá do início de Cristo, lá da cristandade, e nós também, tiveram que pagar nada por isso. Recebemos de graça, é graça de Deus.
Nós recebemos de graça, por isso que Paulo fala assim: por graça de Deus, sou o que sou. Só sou verdadeiramente cristão, filho de Deus, herdeiro do reino de Deus, por graça de Deus. Ninguém se compra isso. É graça, mas temos que viver essa graça, se dedicar a Deus com interesse. É graça, Deus nos deu essa graça no batismo, mas temos que viver. Por isso que eu digo muito aqui nos batizados, e às vezes em outros lugares aí também, até nas exéquias, no velório, eu falo. Temos que ter cuidado, não se preocupar com a herança daqui, que essa fica, com essa herança de Deus que Ele nos dá lá no batismo. Nos tornamos herdeiros do reino. Olha que graça, nos deu de graça a morada eterna. Quer dizer, que essa herança aí, como filhos, vamos deixar escapar pelos vãos dos dedos? Deixar ir embora? É por essa herança que nós temos que lutar. A palavra de Deus que leva a paz, que Jesus fala aí, nos dá a honra de ser filhos e nos tornarmos um dia herdeiro do reino de Deus. Teremos a nossa morada, o nosso pedacinho, mas temos que viver essa graça que nós recebemos de Deus, que é o batismo, viver ele no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele